Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Andréa Regina, trabalho na Escola Municipal Professora Alzelina de Sena Valença e também trabalho na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Parnamirim. Eu faço parte de um grupo de voluntários que todos os anos se engajam na campanha do Setembro Amarelo, uma campanha iniciada pela Organização Mundial de Saúde e que tem uma abrangência global. E você, já ouviu falar sobre essa campanha? Você já recebeu algum palestrante do nosso grupo na sua escola? Espero que sim. E convido você hoje, então, para a gente conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante: a valorização da vida e a prevenção do suicídio. O nome dessa palestra chama-se É Preciso Saber Viver. E como é que a gente vive? A adolescência, ela é uma das fases mais interessantes da vida humana, mas é uma fase marcada por transformações profundas, por mudanças e principalmente por nós passarmos por uma grande transição. E essa transição, ela deixa às vezes muitas dúvidas, uma série de angústias, e que elas acabam ganhando uma dimensão cada vez maior quando nós não encontramos as respostas que estamos em busca. Por essa razão, a gente vai conversar um pouco sobre qual é o sentido da vida, por que precisamos valorizar a nossa existência e, acima de tudo, como é que nós podemos nos fortalecer e prevenir não só ideações suicidas, mas também problemas maiores. Estão juntos comigo? Vamos lá então? Vamos começar falando um pouco sobre o que é o suicídio. O suicídio é um ato de tirar a sua própria vida ou de provocar uma lesão em si com o objetivo de acabar com a existência. É claro que nós sabemos hoje, a partir dos estudos da Organização Mundial de Saúde, que a cada 10 mortes por suicídio, pelo menos 9 poderiam ter sido evitadas. Isso porque muitas vezes essa decisão ela é precipitada e acaba sendo uma fatalidade na vida daquelas pessoas que tinham como meta matar a dor, mas que não precisavam matar a si mesmo para resolver os seus problemas. Sabemos também que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. Esses números são assustadores, principalmente quando nós pensamos o impacto que essas mortes trágicas provocam nas famílias, nos amigos, na rede de contatos que essa pessoa alimentava. O suicídio, então, ele é um problema global e faz parte da nossa tarefa enquanto sociedade quebrar o tabu, derrubar barreiras e discutir como nós podemos tratar desse tema desde a juventude até a nossa vida inteira. Mas será que o suicídio ele é uma coisa nova? Será que suicídio é uma coisa que apareceu agora na pandemia? De forma alguma. Infelizmente, o suicídio ele faz parte da história da humanidade. Nós temos vários registros que mostram que as pessoas elas procuram finalizar a sua existência de forma trágica há milhares de anos. Mas o que é que falta para estas pessoas? Um fortalecimento dos laços, mais compreensão sobre a sua dificuldade, uma escuta amiga. E é por isso que a gente está conversando aqui hoje, nesse bate-papo bem casual, bem informal, diretamente da minha casa para a sua casa, para a gente entender como nós podemos ajudar uns aos outros dentro dessa perspectiva. Suicídio, ele foi estudado exaustivamente no finalzinho do século XIX, por um sociólogo chamado Émile Durkheim. O interessante é que quando Durkheim,
um francês, fez a sua pesquisa, não havia altos índices de suicídio entre os jovens. O suicídio era algo muito comum na faixa etária acima dos 25 anos, 35 anos até a velhice. Também não era um fenômeno que atingia as mulheres, era algo mais masculino. E por essa razão chegava a ser uma questão do gênero masculino, sendo raros os registros de suicídios em mulheres. Entretanto, a vida do século XIX ela é totalmente diversa da vida que nós vivenciamos nos dias de hoje. E principalmente no contexto que estamos, um contexto marcado pelo isolamento social, pelo distanciamento, pela quarentena e, acima de tudo, pela interrupção das aulas presenciais, acabou então criando um ambiente muito favorável para aquelas pessoas que estão em sofrimento psíquico possam ser então como eu posso dizer, envolvidas por uma tristeza profunda, por uma grande melancolia, que pode sim ser uma porta aberta para a depressão, que pode ser uma janela aberta também para o suicídio. O que é importante então a gente pensar aqui? Nós precisamos pensar que as pessoas, quando estão vivenciando as ideações suicidas, elas estão pensando que tem um problema, que não encontram a solução para esse problema e que a única forma de escapar dele é tirando a própria vida. Mas o que é que nós também podemos pensar? Juntos aqui, nós podemos pensar que os problemas são temporários, salvo uma doença terminal, que a pessoa já sabe que nunca vai encontrar a cura, né? Tirando esse problema de uma morte iminente, os outros problemas podem esperar uns dias, uns meses, uns anos para serem solucionados. E mais ainda, as pessoas podem também pensar em buscar ajuda. Então, o que é que nós sabemos, né, dos nossos estudos sobre o fenômeno social do suicídio? É que o suicídio ele está presente em todas as classes sociais. Que ele também hoje atinge todas as idades, todas as faixas etárias, o que se torna um problema muito maior. E que há também uma romantização sobre o suicídio, presente em livros, em séries de TV, presente em falas e discursos de determinadas figuras de influência social. E por essa razão é importante a gente estar aqui fazendo esse esclarecimento e esse debate. Porque quando uma vida é tirada de forma prematura, precoce e trágica, o efeito nas pessoas que ficam é devastador. E a pergunta que as pessoas fazem o tempo todo é: por que não conversou comigo? Por que não pediu ajuda? Por que não buscou um especialista? Por que não fez um tratamento? Há certas dores que nós não conseguimos resolver sozinhos. E por essa razão, a gente tem que buscar a nossa rede de apoio e, principalmente, buscar a ajuda de um especialista na área da saúde mental, se esse for o caso. Desde um psicólogo a um psiquiatra, mas é necessário que tenhamos a coragem de reconhecer que não estamos bem e que precisamos desse auxílio, dessa ajuda. O que é importante pensar sobre essa questão? A vida ela é um dom preciosíssimo. E se nós pararmos para analisar do ponto de vista da própria biologia, é um milagre a concepção de uma pessoa.
E a vida, ela é carregada de sentido e também de propósito. Afinal, todos somos sujeitos históricos e todos também somos seres sociais. Como seres sociais, precisamos viver dentro dos grupos, precisamos nos organizar e nos relacionar. Mas, como seres sociais, precisamos também nos identificar com as pessoas. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque dentro dos estudos sobre o suicídio, aqueles indivíduos que rompem com os laços sociais, que se afastam do seu grupo, seja da sua família, seja dos seus colegas de faculdade, seja dos seus colegas de escola, esses indivíduos estão mais propensos, estão mais sujeitos a serem envolvidos pela ideação suicida. Mas pensar sobre a morte é um problema? Vamos aqui novamente refletir. A terminalidade da nossa existência, ela é algo natural. Todos nós sabemos que um ser humano, ele não vive para sempre. E isso é o que torna a vida muito mais interessante, que nós possamos então, com os anos que temos disponíveis nas nossas mãos, fazer deles o melhor tempo possível. E se não estamos encontrando essa força, essa disposição, essa coragem para assim fazer, precisamos então buscar ajuda. Precisamos então lembrar que estamos nesta vida em sociedade. Estamos dentro de redes de apoio, de grupos sociais e procurar mesmo, buscar quem seria essa pessoa. Se é um familiar, se é um amigo, se é um professor ou uma professora. Mas buscar esse socorro, buscar esse acalanto o mais rápido possível. Para que assim a dificuldade ela seja enfrentada não dentro de uma arena solitária, mas que ela seja então enfrentada aos pares, com a ajuda de alguém, com alguém segurando a mão, com alguém ao nosso lado. E aí que está a importância, então, da gente saber com quem pode contar na hora da dificuldade, certo? Todos nós, então, somos pessoas que temos afinidades umas com as outras. E essas pessoas com as quais temos afinidade nem sempre são da nossa família, concordam? Pode ser um amigo, pode ser uma amiga, eu já falei isso. Mas o que é importante é que a gente possa ter alguém que faça uma escuta do nosso problema de forma carinhosa, atenciosa, sem julgamentos, mas que também tenha a capacidade de nos ouvir e de propor uma mudança. De sugerir como é que nós podemos estar resolvendo o nosso problema sem pensar em algo radical demais, sem pensar em algo que seja extremamente fatal. E aqui está o meu convite, para quem está nesse mês de setembro se sentindo um pouco mais triste, porque isolados estamos, mas que se está sentindo uma angústia muito profunda, uma melancolia que não está entendendo muito como vai resolvê-la, que busque ajuda o quanto antes. É fundamental que tenhamos essa coragem e disposição para que assim a gente possa encontrar força e renovar os nossos laços. O laço, se vocês, vou levantar um pouco a blusa, O laço amarelo é o símbolo da nossa campanha, da campanha do Setembro Amarelo. E esse laço, ele simboliza principalmente
a nossa relação com as pessoas, né? A nossa conexão com as pessoas. Então precisamos, muitas vezes, nos reconectar com as pessoas para que possamos nos reconectar com a vida e assim buscar a sua valorização, buscar o seu sentido, encontrar novas formas de viver e ter fé nessa nova existência. Mas como é que a gente vai buscar um manual? Será que existe um manual sobre o bem viver? A filosofia grega nos deixou grandes contribuições nesse sentido. E uma das minhas últimas leituras, justamente de um filósofo grego chamado Epicteto, se escreve Epicteto, traz essa reflexão sobre o quanto a nossa vida ela deve ser carregada de sentido, para que quando chegue o nosso momento de cortar os laços com ela, que esse corte seja feito de forma natural, que seja feito de forma a não provocar, né, esse ato do suicídio. E Epicteto, ele teve uma vida dura, ele teve uma vida muito difícil, principalmente porque ele foi escravizado. E nessa situação de ter sido escravizado, ele acabou então tendo que pensar mais sobre a vida. Ele era um homem sábio, um homem muito inteligente, né? E passou então a planejar e a escrever conselhos sobre como é possível melhorar a vida. Epicteto, então, criou, né, um livro, um manual para a vida, né? E nesse manual ele consegue, então, trazer para a gente uma coisa bem importante, que é justamente a relevância que tem a nossa apreciação sobre nós mesmos, de que nós não devemos, em hipótese alguma, supervalorizar o que os outros dizem da gente, que é essencial que a gente se goste, que a gente se ame, que a gente realmente busque aquilo que é bom para nós. Essas ideias de Epicteto, elas estão presentes em vários textos clássicos, né, em vários textos da filosofia, e mostram que é possível, então, viver em paz consigo e com os outros. Cabe a nós essa decisão e só nós temos esse poder de ter a nossa vida valorizada e de fazer a nossa vida algo grandioso,